vereador Ezequias Barros, com a palavra. Dez minutos com direito a partes. Novamente, bom dia a todos. Somente, presidente, para dizer, primeiro quero, não sei se os senhores, eu creio que a maioria viram, né, o que aconteceu no Rio Grande do Sul esse final de semana, é muito triste. Tem algumas cidades que foram varridas ali no Rio Grande do Sul, né, casas destruídas, um negócio absurdo mesmo que aquele ciclone fez ali, né. Nossas orações pelas famílias que estão ali e que estão vivendo dias difíceis. Falar um pouquinho do 7 de setembro vergonhoso desse país, né, que aconteceu, mostrou que os patriotas não foram à rua e deixaram as ruas vazias, num ato de protesto contra o governo que aí está. Também dizer que eu e o vereador Osias Moraes estamos fazendo a solicitação, está lá no SPL, os vereadores quiserem assinar, nos ajudar, para que haja a convocação da comissão eleitoral do Conselho Tutelar, a vir a esta casa explicar o que tem acontecido. São muitas reclamações de diversas pessoas, e eu convido os vereadores a assinar comigo, né, já conversei com alguns que disseram que vão assinar, para convocar essa comissão, que sim, alguém vai dizer, mas tem alguma coisa? Tem sim, o Conselho Tutelar é um órgão importante da cidade, que cuida das nossas crianças, inclusive da criança de nossos, né? Alguns netos, no meu caso seriam netos, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo na eleição do Conselho Tutelar. A gente não vê propaganda nenhuma colocada em lugar nenhum, por quê? Parece que as coisas é para fazer quietinho, sem barulho, para manter quem está lá? Não sei. Precisamos ver, vereador. Por que disso? Por que tanto esconderijo? Por que não se pode? Não se pode... eu não sei se vocês sabem, mas se qualquer um dos vereadores aqui aparecer com um candidato e dizer assim, ó, eu vou votar no fulano, ele é tirado da eleição. A que ponto nós chegamos? Né? Então, nós não podemos apoiar ninguém. Nós, vereadores, estamos proibidos pelo Contiba. E isso não acontece no país, só acontece aqui em Curitiba. Então, nós precisamos, vereador Tito, que eles venham explicar essa eleição do Conselho Tutelar aqui em Curitiba. Fora outras situações, por exemplo, foram denunciados 2 grupos na cidade. Só o grupo que é cristão foi punido e multado. O outro grupo foi absolvido. Não vou nem falar qual é o grupo que os senhores já sabem. Então, nós precisamos entender, vereadora Maria, o que está acontecendo de novo. Na eleição passada, ficou aqui um acordo de Carvalheiros, que nós iríamos trabalhar para que essa eleição fosse diferente, e está diferente para pior. Para pior. Vereador Dalton, acho que se lembra disso, estava aqui já, né, vereador? E houve uma conversa, nós aceitamos, o vereador Osias também estava junto, foram momentos difíceis aqui, da questão do Conselho Tutelar, onde nós vimos pessoas que estavam preparadas, que tinham passado no concurso, que o próprio Conselho tinha passado, mas que depois não puderam ser candidatos. Então, muita coisa não está clara, tem muita coisa não clara no processo da eleição do Conselho Tutelar e que a gente precisa entender. Eu, pelo menos, não posso falar pelos senhores, mas eu quero entender, quero saber o que está acontecendo. E como vereador dessa cidade, venho aqui pedir que os senhores façam a sua assinatura para que amanhã passe aqui na casa, que antes da eleição, porque depois da eleição não adianta a gente receber aqui o Conselho Tutelar, né? A comissão de eleição do Conselho Tutelar. E eu vou de novo dizer aos senhores, nós precisamos aqui na casa buscar a lei e regulamentar essa eleição de Conselho Tutelar na cidade. Não pode, vereador Alexandre, continuar com o Contiba mandando na eleição. Tem uma legislação federal que não é respeitada. Nenhuma outra capital e nenhuma outra cidade acontece a forma como está acontecendo aqui em Curitiba, e a gente às vezes fecha os olhos como se nada tivesse acontecendo. Então, a parte dos vereadores, professor Euler e Osias Moraes. Vereador Ezequias. Professor Euler, fica à vontade. Obrigado, vereador Ezequias.
Bom, só aproveitando que o tema é a eleição do Conselho Tutelar, eu acabei de colocar no sistema e abrir para todos os vereadores que quiserem assinar junto a ideia, a sugestão, até para divulgar mais. Essa é uma eleição que, como o senhor disse, às vezes fica meio escondida, né? Grande parte da população nem sabe o que ocorre, para que nos moldes do que ocorreu na eleição geral de 2022, também seja concedida a gratuidade no transporte coletivo para estimular a população a poder participar desse pleito. Então, acabei de colocar no sistema, todos os vereadores que quiserem aderir à sugestão podem assinar ali a ideia da gratuidade no transporte coletivo no dia da eleição para o Conselho Tutelar. Obrigado, vereador Euler. Acho importante, né, dar condição para que, tem gente talvez quisesse votar e não tem recurso para o dia para poder ir votar. Acho importante e vou assinar o seu pedido, com certeza. Né? Quem é a outra, vereador? Osias Moraes. Vereador Osias. Obrigado, vereador Ezequias. Bom, semana passada, a professora Josete faz um requerimento de sugestão ao executivo pedindo que a prefeitura pudesse, inclusive eu fiz uma parte na sugestão que ela fez, na divulgação dessa eleição para a nossa população. É muito importante que a população tenha acesso a esta eleição. Bom, Vossa Excelência não falou do grupo, mas eu vou falar, até porque eu fui denunciado por esse grupo, eu recebi aqui no meu WhatsApp a mensagem do grupo convocando, né, a aliança LGBTQI+, para a votação do Conselho Tutelar. Não sei, não tenho certeza, porque recebi de um terceiro, não recebi do movimento. Recebi de um terceiro. Vereadora Josete, eu não tenho certeza se é dele, porque eu recebi de um terceiro. Mas está a logomarca, está tudo aqui em relação à aliança LGBTQI+. Se a senhora quiser, eu mostro aqui para a senhora. E esse grupo foi o grupo também denunciado, como Vossa Excelência disse. Junto com o Grupo Cruzeiro. Junto com o Grupo Cruzeiro. E o Grupo Cruzeiro foi penalizado. E por que esse grupo não foi? Qual razão? Por que não? Por qual motivo? Nós queremos saber. E existe sim um movimento em torno de quem é conservador, de quem está na disputa. Nós não podemos falar, porque, como Vossa Excelência falou, existe um critério muito forte nessa eleição. A eleição do Conselho Tutelar em Curitiba está mais fechada do que a eleição para qualquer outra coisa. Não, nós precisamos dar visibilidade para que as pessoas, as comunidades, os pais, possam saber em quem eles estão votando. Então, é muito importante. Eu fui denunciado por esse grupo aqui, em Curitiba, o qual o processo foi arquivado, e eles, não satisfeitos, fizeram uma denúncia ao Ministério Público do Paraná, e, não satisfeitos, perderam nas duas instâncias. Porque disse aqui uma frase importante, inclusive uma deputada falou agora e foi rechaçada lá em Brasília, que criança trans existe. Bom, então, precisamos dar visibilidade a isso. Precisamos chamar aqui o Contiba para que ele explique de que forma está sendo, de fato, levado essa eleição. Obrigado, vereador. Eu ouvi um vereador aqui, não posso citá-lo, mas que disse: os candidatos de direita estão com medo de pedir voto. Por quê? Porque serão tirado o direito de disputar a eleição. Então, há uma perseguição que só quem está no meio sabe do que eu estou falando. Então, os candidatos ligados ao movimento cristão católico, evangélico, espírita, não podem falar em lugares onde tenha um grupo de 20 pessoas, 15 pessoas e pedir voto. Não pode, porque vai ter alguém gravando, filmando e levando para o conselho para que sejam tirados o direito da eleição. Então, o conselho precisa vir aqui explicar o que está acontecendo, o porquê dessa perseguição a quem é de defesa da família, como ela é, como nós acreditamos, a defesa dos direitos cristãos. Esse país ainda é democrático. Eu sei que há uma vontade muito grande da esquerda de torná-lo, 30 segundos, presidente, tornar esse país um país comunista. Mas esse país ainda é um país democrático, vereadores. E nós vamos lutar para que isso não aconteça. Obrigado. Obrigado, vereador Ezequias Barros.